Nós estamos, nesses dias, estudando sobre a prática da vida cristã. Na nossa conversa passada, nós falamos sobre como desenvolvermos a vida cristã na prática. Ainda continua sendo esse assunto. Essa é a terceira conversa, só que nessa terceira conversa, nós vamos falar de dois termos que nós precisamos entender para desenvolvermos a vida cristã, tá certo? E para isso, então, eu quero convidar você a ler a Bíblia, abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Hoje nós vamos falar sobre a ética e moralidade. Entender o conceito da ética e de moralidade, que é para nós agora trabalharmos a ética cristã. Na nossa conversa passada sobre desenvolvimento prático da vida cristã ou vida cristã na prática, nós falamos de dois termos que nós precisamos entender para nós vivermos a vida cristã na prática. E esses dois termos que nós estamos a falar é salvação e a vida cristã. Nós vimos que a salvação é o quê? Salvação é Deus fornecer para nós uma proteção contra o mal. Em outra palavra, salvação é o ato pela qual Deus livra o ser humano. Deus livra cada pecador de todos os perigos, da opressão, do sofrimento e da condenação que o pecado trouxe sobre a raça humana. Então, salvação é Deus nos livrando de toda situação perigosa. Quais são as situações perigosas que o pecado trouxe? Morte espiritual, morte eterna. E a morte espiritual é aquela ausência de Deus. E a ausência de Deus gera em nós toda fome de vida. Fome de vida é aquilo que o ser humano busca saciar através de sexo, através de dinheiro, através de fama, através de toda coisa. O ser humano quer de toda forma sentir-se vivo. Essa fome, esse vazio existencial, Deus nos livra desse vazio existencial. Nós nascemos no pecado, e por causa do pecado nós nascemos morto espiritual. Então essa morte espiritual gera esse vazio, essa falta, essa ausência de Deus. E a ausência de Deus é a ausência de vida. Então, para nós entendermos a vida cristã e para nós vivermos a vida cristã na prática, nós precisamos entender o primeiro conceito da salvação. Então, o primeiro aspecto, nós precisamos entender o que significa a salvação. Eu sou salvo. Afinal de contas, o que significa ser salvo? Muita gente diz é salvo, muita gente diz eu aceitei Jesus, eu já sou salvo. Mas o que significa a salvação? Então, agora, quando você lembrar, quando você falar, ou quando você diz isso para você mesmo, eu sou salvo, porque Cristo morreu por mim, Cristo me salvou, beleza, Cristo te salvou de quê? Você é salvo de quê e por quê? Então eu preciso que os irmãos guardam isso na mente. A salvação é uma proteção contra o mal. Então a salvação não é tudo, a salvação é um começo da obra de Deus na vida do cristão. É isso que muito de nós não entendemos. Essa é a grande dificuldade que faz o crente não desenvolver como cristão. A salvação não é o fim, a salvação não é tudo, a salvação é apenas o começo. O que é a salvação? É o início da obra de Deus na vida de uma pessoa. Quando Deus me salva, Ele me liberta para começar uma nova vida em mim. Então a salvação, quando Cristo morre na cruz, a única coisa que a cruz de Cristo faz para nós é nos dar a garantia da nossa salvação, que a partir daquele momento que eu aceitei Jesus como Salvador, eu fui salvo. Se eu morrer, eu vou para o céu. É só isso que a salvação me garante. Isso começa em Deus. E nós falamos que a vida cristã tem dois lados. O primeiro lado é Deus agindo, livrando-nos daquilo que nós não podíamos fazer, dar-nos a salvação. O segundo lado é o crente agora viver em obediência e fé. E isso é o que chama vida cristã. O lado é a salvação,
é o ato somente que Deus faz. A vida cristã é ato de crente, obedecer o que Deus deixou para ele, agora desfrutar da vida. Não sei se eu fiz entendido. A salvação, Deus nos dá de graça. A vida cristã é o crente ser obediente pela fé para desfrutar daquilo que Deus deixou para ele viver a vida. Entendeu a diferença? Não significa que eu sou salvo, que toda a promessa da Bíblia vai cumprir na minha vida só porque eu sou salvo. Não é assim. Não é porque eu sou salvo que agora as coisas erradas não vão acontecer mais comigo. Uma vez salvo, todo mal me protegeu. Não. Não é isso. Aí você diz, Samuel, agora você criou uma confusão porque você disse que salvação é uma proteção contra o mal. Mas você está dizendo que o fato de eu ser salvo não me livra do mal. É verdade. Então, entra a parte da vida cristã. Na salvação, Deus me dá acesso. Deus me introduz numa nova vida. Uma nova vida. Paulo vai nos dizer em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então a salvação me introduz nessa vida. A salvação me coloca agora numa vida cheia de bênçãos espirituais que Deus reservou para mim. É como, imagina o seguinte, vamos fazer um exemplo. Você estava aqui, você está condenado. Nesse lado é condenado. Morte, doença, aflição, tudo. Só que nesse lado é salvação. Deus trouxe você para aqui. Aqui agora, a morte existe, a doença existe, tudo existe. Só que Deus está dizendo que Ele já não tem mais poder sobre você. Aqui Ele existe e Ele te governa. Aqui Ele existe, mas você tem poder sobre tudo. Ele não domina você, porque você foi livre dele. Antes de você aceitar Jesus, você estava aqui. Presta atenção. Antes de você aceitar Jesus, você estava aqui. No navio nigeriano. Aonde o pecado e tudo mandava e você governava você. Você não tinha poder sobre ele. Só que Cristo veio aqui e venceu aqui, tirou você daqui e trouxe você para aqui. Mas ainda você continua no mundo. Só que agora, quem manda em você não é mais o pecado. O pecado não tem mais poder sobre você. A morte não controla mais você. Agora você recebeu força para viver sem essas coisas. Agora, nós estávamos aqui, certo? Então nós fomos salvos, nós estamos aqui. Apesar de estar no mundo do pecado, mas o pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais poder sobre nós, porque Cristo nos libertou do pecado e nos trouxe livre. Cristo sim pode mandar mais pecado, mas não. Então toda vez que você prostra ao pecado, toda vez que você deixa o pecado te dominar, você está tornando inferior àquilo que você é superior a ele. Toda vez que nós deixamos pecado nos dominar, nós diminuímos aquilo que nós somos superior a ele. Nós somos superior a Satanás. Nós somos superior a todos os demônios. Por quê? Porque nós pertencemos ao exército de quem? Jesus. Entendeu? Então, o que é salvação? Salvação agora você entrou, Deus te introduziu numa nova vida, cheio de bênção espiritual. E essa introdução numa nova vida chama vida cristã. Salvação é só isso. Salvação é só isso. Jesus morreu, pagou pelo seu pecado, você foi salvo. E agora? Você está vivendo a vida de Cristo. Entendeu? Se você aceitou Jesus, é salvo, ok. Mas agora, você precisa da vida de Cristo. Você ouviu o que nós lemos? Paulo disse, já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Observa, a vida que agora vivo, eu vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu sou livre, já não vivo mais eu. Então é o que? É agora o lado do crente, decidir através de obediência e fé, viver pela fé, deixar Cristo viver nele. Então nós falamos aqui que quando você arrepende dos seus pecados e converte ao Senhor Jesus,
Deus agora te introduz numa vida cujo plano de Deus é transformar você na imagem e semelhança de Jesus. Então nós vemos que o objetivo da vida cristã é Deus fazer com que o nosso cotidiano ganhe significado e propósito. Que cada vez mais, nós começamos a viver como Jesus e não como nós mesmos. E viver como Jesus, isso é muito importante. Tá certo? E agora, como nós podemos viver como Jesus? E para nós vermos a vida cristã,